Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal e à construção de mais um vídeo. Meus queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar esta temática. Os santos do Antigo Testamento, eles ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu? Repito, os santos do Antigo Testamento, eles ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu? Bom, nós vamos trazer um versículo da Bíblia para servir de base para a nossa discussão. Está em Mateus capítulo 27 e versículos 52 e 53, que diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pois bem, os que assim dizem que os santos do Antigo Testamento, eles ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu, eles recorrem a esta passagem e a outras, mas vamos começar por esta passagem. Como é que eles entendem? E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, para estes intérpretes, está em foco aqui a ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento, que morreram na fé ou na esperança messiânica, morreram esperando a vinda de Cristo. Prossigamos. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, estes intérpretes, eles dizem que, então, estes santos, eles foram levados para o céu. Ora, para que isso seja verdade, necessariamente nós temos que entender, então, que a cidade santa em questão aqui é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. No mínimo tem que se entender isso. Tá bom, queridos? Mas vamos repetir aqui, ó. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Bom, a grande questão é, esta cidade santa aqui é a Jerusalém terrena ou a celestial? O versículo aqui, ele não diz necessariamente se é terrena ou é celestial. Então nós precisamos examinar o texto com mais cuidado para chegarmos a uma conclusão. Pois bem, mas eu opto, aqui é a minha posição, eu opto que está em foco aqui a Jerusalém terrena. Está em foco a Jerusalém terrena. Ok, meus irmãos? E mais na frente aqui nós vamos aqui examinando, ver se realmente esta ressurreição foi para eles serem arrebatados para o céu juntamente com Cristo. Bom, de início eu quero dizer bem aqui que o texto ele é muito vago neste sentido. Dizer que os santos do Antigo Testamento aqui foram ressuscitados e foram levados para o céu, na verdade, o texto ele não oferece bases para isso. Essa ideia de que os santos ressuscitaram e foram levados para o céu com Cristo é mais uma ideia daqueles que defendem do que do texto. Para sermos honestos, o texto aqui ele não está dizendo que os santos ressuscitaram e foram levados com Cristo para o céu. Até porque a cidade santa aqui em questão não se diz que é a Jerusalém Celestial. Pode ser? Pode ser. Mas também pode não ser. Pode ser a Jerusalém terrena. Então nós partimos aqui da ideia de que a Jerusalém terrena, a Jerusalém aqui, a cidade santa é a Jerusalém terrena. Sendo este o caso, então quando se diz e muitos dos corpos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, de Cristo, entraram na cidade santa
e apareceram a muitos. Então, o que nós estamos entendendo aqui, quando eu digo nós, não é só eu, o que nós estamos entendendo aqui é que quando os santos ressuscitaram, depois da ressurreição de Cristo, eles entraram na cidade santa, ou seja, na Jerusalém terrena. Na Jerusalém terrena. E apareceram a muitos. Ora, irmãos, por que se diz que eles entraram? Porque o cemitério, ele ficava exatamente fora da cidade de Jerusalém. O cemitério onde os mortos se encontravam sepultados, obviamente, ele se encontrava fora da cidade de Jerusalém. Então, o que o autor está querendo dizer aqui é que quando eles ressuscitaram, fora de Jerusalém, eles entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitos. E quem são os muitos que eles apareceram? Não se diz aqui que estes muitos que eles apareceram eram todos homens ou se eram apenas os santos, ou seja, os seguidores de Jesus Cristo. Bom, se nós afirmarmos também que estes muitos a quem os ressuscitados apareceram eram apenas os santos, nós estamos, obviamente, conjecturando. O texto não diz isso claramente. Aqui é uma pressuposição de que estes muitos a quem os ressuscitados, os santos ressuscitados, apareceram, foram os santos. E por que eu estou com essa pressuposição, com esta ideia? É porque Cristo, quando ele ressuscitou, ele não apareceu a todos. Cristo, quando ele ressuscitou, ele apareceu também apenas aos seus discípulos. Cristo ele foi visto apenas pelos seus discípulos. Somente. Então, eu estou aqui pressupondo, que estes muitos, quando diz entraram na cidade santa e apareceram a muitos, eu estou entendendo aqui que estes muitos aqui são muitos seguidores de Jesus Cristo, ou seja, não só Jesus Cristo, mas também aqueles que ressuscitaram pelo poder de Cristo depois da ressurreição de Cristo, que saíram dos sepulcros, eles entraram na cidade de Jerusalém, na cidade terrena, e apareceram a muitos, ou seja, a muitos outros santos, seguidores de Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Mas vamos continuar aqui. Mas de onde então se tira esta ideia de que os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu? De onde se tira isso? Bom, um outro texto evocado para isso é Efésios. Vou ler aqui para os senhores. Efésios capítulo 4 e versos 8 a 10, que diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Boa expressão, as partes mais baixas da terra é uma referência ao Hades, ao mundo dos mortos, ok? Aquele que desceu, ou seja, ao Hades, as partes mais baixas da terra, ou seja, aquele que desceu até os mortos, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então você vê que as alturas dos céus aqui são contrastadas com as partes mais baixas da terra. Então, assim como os céus, a altura dos céus dista da terra, assim as partes mais baixas da terra dista aqui do solo. Então nós temos aqui dois extremos, os céus nas alturas e o Hades nas profundezas da terra. Então o que o autor está mostrando aqui é que aquele mesmo que desceu às partes mais baixas da terra, ao Hades, é o mesmo que subiu às partes mais altas dos céus. Ok, meus irmãos? Que a descida de Cristo ao Hades, bem como a sua assunção ao céu, é o que está em foco aqui, não se nega. Não se nega, pelo menos a maioria dos intérpretes não negam isso. Agora, a partir daqui
Será que o fato de Paulo estar dizendo que Cristo desceu às partes mais baixas da terra, ou seja, ao Hades, ao mundo dos mortos, e que depois subiu às partes mais altas dos céus, será que Paulo tem em mente aqui a descida de Cristo ao Hades e sua subida quando ele já sobe com os santos ressuscitados? Será que Paulo está dizendo aqui é que na ressurreição de Jesus Cristo, os santos do Antigo Testamento, eles foram ressuscitados e foram levados como cativos para o céu? Ora, meus irmãos, o contexto, se você vai ler aqui o contexto, ele não favorece isso. Embora muitos intérpretes defendam isso, alguns dos pais da igreja defendiam exatamente isso, que a descida de Cristo aqui visou a retirada dos mortos ali do Hades e sua subsequente ressurreição para levá-los para o céu. Mas o texto aqui, ele, para falar a verdade, ele não está claro sobre isso. O que está claro aqui é a descida de Cristo ao Hades e a sua subsequente, ou seja, 3 dias depois, a sua ascensão ao céu. Ok, meus irmãos? Ainda tem um outro texto que fala da descida de Cristo ao Hades. Eu quero ler aqui para vocês. 1 Pedro capítulo 3, versos 18 e 19. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Outras versões dizem, mas vivificado pelo Espírito. Mas o grego, bem traduzido literalmente, ele realmente diz vivificado no Espírito. Ok? No qual, ou seja, no Espírito, ou seja, Cristo no Espírito, no dele, também foi e pregou aos espíritos em prisão. E estes espíritos em prisão que ouviram a prédica de Cristo, a pregação, o Evangelho, porque o que Cristo pregou para este grupo foi o Evangelho. Só você ler em 1 Pedro 4, 5, eu vou ler para vocês aqui, 6. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, o objetivo da pregação de Cristo aos mortos no Hades foi que eles tivessem vida segundo Deus em espírito. Então, está claro que os destinatários do Evangelho pregado por Cristo era o grupo dos santos. Aqui eu quero dizer para vocês, Pedro ele está falando aqui que Cristo desceu ao Hades, ao mundo dos mortos, e pregou o Evangelho a um grupo, ou seja, aos santos. Aos santos, ok, meus irmãos? Mas prossigamos bem aqui, versículo 20, 1 Pedro 3, 20. 19. No qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Mas quem são esses espíritos em prisão? Não são anjos caídos, conforme propõem alguns. São espíritos de pessoas que morreram, que partiram desta vida. E Pedro aqui ele vai focalizar essas pessoas que estavam no Hades, que ouviram a pregação de Cristo. Eles pertencem a que tempo? Vamos lá. Versículo 20. Os quais, noutro tempo, ou seja, as pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Cristo no Hades, eles não pertenciam ao tempo de Cristo, mas a um outro tempo. Olha lá. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aqui você pode até dizer, professor, mas aqui Pedro está identificando as pessoas rebeldes com aqueles que pereceram no dilúvio. Sim. Agora eu lhe pergunto, mas você acha que todas as pessoas que morreram nas águas do dilúvio foram condenadas? Você acha?
Você acha que todas as pessoas que pereceram nas águas do dilúvio, você acha que todas foram condenadas, mesmo rebeldes? Porque o texto diz aqui, os quais no outro tempo foram rebeldes. Mas você acha que todos foram condenados? Todos. Ora, eu quero dizer para você que existiam naquela época mulheres grávidas, existiam crianças, recém-nascidos, adolescentes, tudo isso existia. E você acha que Deus condenou as crianças, os inocentes, aqueles que ainda estavam no ventre, quando o dilúvio veio, levou as mulheres grávidas, e não só as mulheres pereceram, mas o fruto que estava no seu ventre. Você acha que Deus condenou os infantes, os inocentes, os recém-nascidos, aqueles que ainda não tinham nascido, mas que já estavam sendo gerados? É um caso a se pensar, irmão. Eu penso que não. Eu penso que não, ok? Então vamos lá. Mas a minha questão é, os santos do Antigo Testamento, eles ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu? Eu estou aqui apenas lhe mostrando que Cristo, de fato, ele desceu ao mundo dos mortos, ao Hades, e pregou para os espíritos em prisão. Por que esses espíritos são chamados espíritos em prisão? Porque o Hades, ele é visto como uma prisão da alma ou do espírito. Aqueles que estão no Hades, eles estão aprisionados, quer sejam ímpios, quer sejam justos. Ora, 2 Pedro 2,4, eu quero só lhe dar um exemplo. 2 Pedro 2,4, vou ler aqui para você. O que diz aqui sobre os anjos que estão no Tártaro ou no Hades? Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, no grego Tártaro, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, os anjos caídos, eles estão presos. Ou seja, são espíritos que se encontram em prisão. Mas eu quero dizer que o Hades, ele não é uma prisão apenas para os anjos caídos, mas para os espíritos humanos também ele é uma prisão. Daí os espíritos humanos que ouviram a pregação de Cristo são chamados espíritos em prisão. Ok, meus irmãos? Mas vamos continuar aqui. Cristo. Será que o texto de Efésios 4, 8 a 10 ensina que os santos foram transportados do Hades para as alturas dos céus? Não, o texto, para falar a verdade, não está dizendo isso. Na verdade, eu quero dizer que o texto de Efésios, capítulo 4, versos 8 a 10, ele fala da vitória de Cristo. Da vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Quem são os inimigos que foram derrotados por Cristo? Vamos lá. O Hades. Cristo em Apocalipse 1,18 diz: Eis que estou vivo para todo sempre, tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do Hades. Então os inimigos que foram derrotados por Cristo, tanto na sua descida ao Hades, quanto na sua ressurreição. Quando ele desceu ao Hades e subiu ressuscitado, ele derrotou o Hades e a morte. O Hades e a morte são aqui vistos como sendo levados cativo em cativeiro. Os inimigos de Cristo, o diabo, a morte e o Hades, são vistos aqui como sendo levados acorrentados por Cristo. Cristo é visto aqui como um vitorioso, como alguém que foi numa outra terra, num outro país e derrotou os seus inimigos e os levou em cativeiro. É este o sentido que Paulo está dizendo para nós. Subindo ao alto, aqui, claro que a assunção de Cristo levou cativo o cativeiro. De fato, todos os inimigos de Cristo eles ficaram subjugados, não somente pela sua morte, não somente pela sua ressurreição, mas também pela sua assunção. Quando Cristo foi assunto aos céus, meus irmãos, todos os seus inimigos, todos ficaram sujeitos a Cristo, todos. Não só os inimigos de Cristo, mas todos os seres ficaram sujeitos a Cristo. Eu quero ler bem aqui 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá.
3:22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Todos os seres, nos céus, na terra e debaixo da terra, ficaram sujeitos ao poderio de Cristo, ao domínio de Cristo. E é esse um dos aspectos que Efésios 4, 8 a 10 aborda. O poder de Cristo, a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. No caso de Efésios 4, 8 a 10, o que se focaliza ali é a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Ok, meus irmãos? Vamos aqui. Mas vamos continuar. Visto que Efésios 4, 8 a 10 não ensina que os santos foram transportados dos céus para a terra, existe algum outro versículo, além deste, e além de Mateus 27, 52 e 53, que diga isso? Vamos lá, queridos. Alguns intérpretes, eles partem para outras passagens, como Daniel 12, 2, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então eles dizem que Daniel capítulo 2, verso 2, está falando da ressurreição de justos e de injustos, e que os justos ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo. A verdade é que é muito precária. Mas eu quero dizer aqui para você que os santos do Antigo Testamento, eu defendo que os santos do Antigo Testamento, eles ainda dormem. Eles não estão no céu. Eles não ressuscitaram. E por que eu defendo isso? Vamos aqui para Atos 2:29. Atos capítulo 2. Olha o que diz aqui. Atos capítulo 2, verso 29. O que diz? Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Você sabe o que aqui Pedro está dizendo no seu sermão? Ele está dizendo que a sepultura de Davi, até o momento que ele estava discursando para os judeus, se encontrava no meio deles. Mas aí você pode me dizer: professor, mas era só a sepultura de Davi. Mas o próprio Davi, ele tinha ressuscitado já com Cristo. Será, meu irmão? Vamos aqui para o versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, está bem aqui, Pedro está dizendo que Davi não subiu aos céus. E esta subida aos céus aqui é uma subida via ressurreição. Por que eu sei? Porque Pedro está testificando aqui da ressurreição de Cristo. E ele diz, quando ele diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pedro ele cita esta passagem para provar que o salmista fala da ressurreição de Cristo. E neste sentido, de assentar-se à mão direita de Deus, mediante uma ressurreição, isso só aconteceu com Cristo. Davi, ele não tinha ressuscitado até o momento desta pregação de Pedro. Ora, se ele não tinha ressuscitado, e Pedro deixa bem claro, onde é então, por que então que Davi não ressuscitou juntamente com os que ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu? Por que Davi não ressuscitou e foi levado para o céu? Visto que os santos do Antigo Testamento todos ressuscitaram com Cristo e foram levados para o céu. O que foi que houve com Davi que ele não subiu? Porque Pedro está dizendo aqui que Davi não subiu. Será que Davi não fez parte da comitiva? É por causa do seu pecado? Não, meus irmãos. Você sabe por que Davi não subiu para o céu juntamente com Cristo? Porque nenhum dos santos do Antigo Testamento subiram para o céu juntamente com Cristo. Que eu quero lhe dizer que se Efésios 4, 8 a 10 e Mateus 27, 52 e 53 ensinasse que todos os santos do Antigo Testamento
haviam ressuscitado com Cristo para morar no céu, Davi não tinha ficado de fora. Você pode ter certeza que Pedro ele tinha testificado isso, ele tinha dito que Davi tinha subido aos céus, que Cristo não era o primeiro a ressuscitar dos mortos para subir ao céu, mas que Davi, bem como os outros santos do Antigo Testamento, tinham já subido ao céu com Cristo. Mas a verdade é que Pedro não disse isso. Sabe por quê? Porque Pedro ele sabia que não só o túmulo de Davi ainda existia ali, mas o próprio Davi ele não tinha subido ao céu. Um outro texto, irmãos, que eu quero usar aqui para os senhores é João capítulo 3 e versículo 13, que, a meu ver, este texto aqui, ele milita contra esta ideia de que alguém ressuscitou e foi morar no céu com Cristo. Vamos lá, 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quero chamar a sua atenção para esta leitura. Ora, ninguém subiu ao céu. Estas palavras aqui, primeiro eu quero lhe dizer que elas não são de Cristo. Eu já fiz um vídeo trabalhando esta passagem. Estas palavras aqui, elas não são de Cristo. Elas estão dentro do discurso de Cristo. Ah, professor, mas a minha Bíblia aqui mostra essas palavras aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Na minha Bíblia está em vermelho essas letras. Então, quando as letras estão em vermelho, indica que são palavras de Cristo. Ora, meu irmão, eu quero dizer que aí a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, que colocou em vermelho estas palavras, aí é uma interpretação dos teólogos. São os teólogos que estão trabalhando a sua mente, dizendo para você que esta passagem aqui, de João 3,13, são palavras de Cristo. E para lhe convencer mais ainda, eles colocam em vermelho, para fazer a tua cabeça. São eles quem estão dizendo. Não é o texto que está dizendo. É verdade que estas palavras elas estão inseridas dentro do discurso de Jesus, mas não fazem parte do discurso de Jesus. E agora você me pergunta, professor, então quem é que está fazendo esta declaração? É o próprio autor do Evangelho de João. Ele está falando do discurso de Jesus, certo? Mas ele aproveita e ele insere a sua avaliação e diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E o que é que o autor, João, tinha em mente quando ele disse ninguém subiu ao céu? Veja que este evangelho aqui ele foi escrito já no final do primeiro século. Segundo a maioria dos estudiosos, o quarto evangelho ele é um dos mais tardios, foi escrito já no final do primeiro século. E o que é que ele tinha em mente quando ele disse isso sobre Cristo? No momento em que ele estava escrevendo, irmãos, o autor sagrado ele estava dizendo que o único que ressuscitou dos mortos e está no céu é Cristo. E foi por isso que ele disse isso. Ora, ninguém subiu ao céu. Quando ele diz ninguém subiu ao céu, ele pensava em todos os santos do Antigo Testamento, que ele estava dizendo o seguinte, olha, os santos do Antigo Testamento ainda não ressuscitaram e não foram levados para o céu. Davi não ressuscitou e não foi levado para o céu. Era isso que ele estava dizendo. Mediante uma ressurreição, ninguém subiu ao céu. Mas aí você pode dizer, mas e Enoque e Elias? Enoque e Elias eles subiram ao céu, mas não mediante a ressurreição. Eles não passaram pela morte. O que João aqui está dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. O que João está dizendo aqui é que mediante a ressurreição corporal, óbvio, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. E quem foi que desceu do céu antes de subir ao céu? Só tem um que subiu ao céu e que antes já estava lá. É Jesus Cristo. Só tem um, meus irmãos, prestai bem atenção. Na história da humanidade, somente um que subiu ao céu mediante a ressurreição, somente ele esteve antes no céu. Somente Cristo até hoje
é o que João está dizendo. Até hoje, apenas Jesus Cristo subiu ao céu corporalmente e ressuscitado. Apenas Jesus, mediante a ressurreição e a glorificação do seu corpo, subiu ao céu. E dos que subiram ao céu, e Cristo é o único, ele também é o único que desceu do céu. Este que subiu ao céu em forma corpórea, em corpo glorificado, é o único também que desceu do céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas você pode estar dizendo, mas os anjos desceram do céu. Mas os anjos não se encarnaram. Os anjos nunca se fizeram homens. Anjos nunca passaram pela morte e ressurreição corporal. Então pense que tudo o que o autor está dizendo aqui tem que ser conectado à morte e ressurreição do corpo. Ok, meus queridos? Quando eu digo Cristo foi o único que desceu do céu, mas veja que ele está falando aqui de homens, humanos. Humanos, Cristo, como homem, como humano. Ele já esteve antes, ele desceu do céu. E este mesmo Cristo que desceu do céu foi o único que, mediante a morte e ressurreição, subiu ao céu. É isso que o autor está dizendo. Ele não está contrariando aqui os relatos da subida de Enoque e de Elias ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ora, só para você tirar as provas de que estas palavras aqui são de João e não de Jesus, olha o que ele diz aqui, ó. Senão o Filho do Homem, é o Filho do Homem que está no céu. Ora, no momento em que o autor escreveu estas palavras, onde é que aquele que desceu do céu estava? Estava no céu. Ora, no momento em que João escrevia isso aqui, aquele que ele diz que desceu do céu, que foi o mesmo que ressuscitou, estava no céu. É isso que ele diz, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então veja que não faz sentido se dizer que estas palavras são de Jesus, porque quando Jesus, ora, se fosse Jesus que estivesse falando, não tinha sentido. Como é que Jesus, que estava discursando aqui, já pensou Jesus dizer isso aqui, ora, ninguém subiu ao céu. Ok, até aqui nós podemos dizer que era Jesus, certo? Senão o que desceu do céu. Vamos dizer que fosse Jesus. Se fosse Jesus aqui que estivesse falando, tá bom? Quando ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Parando bem aqui, se fosse Jesus, se essas palavras fossem Jesus, aqui já encontraremos uma complicação. Porque sabemos que Enoque e Elias subiu ao céu. Então aqui já era uma contradição ao que está escrito no Antigo Testamento. Mas graças a Deus que o versículo não termina aqui. Vamos lá. O Filho do Homem que está no céu. Ora, esta palavra, o Filho do Homem que está no céu, mostra que não é Jesus quem está falando. Porque no momento em que Jesus estava aqui na terra, ele não estava no céu. E eu quero lhe dizer que esse estar no céu aqui é na forma de corporal, é na forma corporal, é não espiritual, é na forma corporal. Não adianta alguém dizer, ah, mas o Filho do Homem que está no céu, no seu lado divino, não. Aqui envolve corpo. Ora, ninguém subiu ao céu, corporal, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, corporal, que está no céu, corporal, mas que desceu do céu. Não foi corporal. Cristo ele não tinha um corpo antes de descer do céu. Ele foi enviado do céu como Deus, e no ventre de Maria é que foi formado um corpo para Deus. É que se formou o corpo. Ok, meus irmãos? Então o que eu estou provando aqui para vocês é que é sem sentido dizer que estas palavras aqui são de Jesus. Não faz sentido. Como é que Jesus estava aqui na terra conversando com os discípulos e ele vai declarar o Filho do Homem que está no céu? Ora, o Filho do Homem que está no céu, ou seja, o homem que estava conversando ali com os discípulos, ele não estava no céu ao mesmo tempo. Só faz sentido estas palavras aqui
quando nós colocamos estas palavras nos lábios de João. Aí sim, João, quando escrevia, estava olhando para a história que passou e ele disse: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está bem aqui, meus irmãos? É João quem está declarando que o Filho do Homem é o único que subiu ao céu. E é o único que está no céu, o Filho do Homem, em forma corpórea, ressuscitada, que é Cristo, está no céu agora. É isso que João estava dizendo. Tá bom, queridos? Então, este versículo aqui que eu acabo de ler, ele contraria plenamente esta ideia de que os santos ressuscitaram com Cristo. Isso não é verdade. Vou repetir, ora, ninguém subiu ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu. Está aqui, João está dizendo, ora, ninguém subiu ao céu. João está dizendo que nenhum dos santos do Antigo Testamento subiu ao céu. Apenas Cristo subiu ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem foi que subiu ao céu? Apenas aquele que desceu do céu, que é Cristo, o Filho do Homem que está no céu. Aqui João está declarando claramente que ninguém subiu ao céu. E para lhe provar que ele tem em forma um subir ao céu, mediante morte e ressurreição aqui, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Está bem aqui, meus irmãos. Tá bom? O contexto todo mostra que este subir ao céu é subir em corpo ressuscitado e glorificado. E neste sentido de um corpo ressuscitado, glorificado, apenas Cristo subiu ao céu e está no céu. Que fique bem claro isto. Mas nós vamos ler aqui, por exemplo, o que Inácio aos Magnésios diz aqui. Inácio aos Magnésios 9:2. Como podemos viver sem aquele que até os profetas, seus discípulos, em espírito esperavam como mestre? Foi precisamente aquele que justamente esperavam que, ao chegar, os ressuscitou dos mortos. Ora, o que eu estou entendendo aqui é que para Inácio, aqueles que morreram na esperança messiânica foram ressuscitados dos mortos. Vou ler mais uma vez. Foi precisamente aquele que justamente esperavam, que é Cristo, quem, ao chegar, os ressuscitou dos mortos. Ora, para Inácio, escrevendo aos Magnésios, os santos do Antigo Testamento já ressuscitaram dos mortos com Cristo. Mas quando nós fazemos uma análise bíblica, não é assim. Não dá. Ok, queridos? Não dá mesmo. Uma outra passagem que eu quero mostrar aqui para vocês, de um escrito antigo do cristianismo primitivo, é esse aqui, ó. A descida de Cristo aos infernos, capítulo 8. Ó. O que diz aqui? Ó? Enquanto o inferno admoestava assim Satanás, o Rei da Glória estendeu a sua mão direita e com ela pegou e levantou o primeiro pai, Adão. Depois dirigiu-se aos demais e disse-lhes: vinde aqui comigo, todos os que foram feridos de morte, pelo madeiro que me tocou, pois eis que eu vos ressuscito pela madeira da cruz. E com isto levou todos para fora. E o primeiro pai, Adão, apareceu transbordante de gozo e dizia: agradeço, Senhor, tua magnanimidade, por me haveres tirado do mais profundo do inferno. E também todos os profetas e santos disseram: damos-te graças, ó Cristo, Salvador do mundo, porque tiraste a nossa vida da corrupção. Depois de assim haverem falado, o Salvador abençoou Adão na testa com o sinal da cruz. Depois fez a mesma coisa com os patriarcas, profetas, mártires e progenitores. E a seguir pegou-os a todos e deu um salto do inferno. E enquanto ele caminhava, os santos pais seguiam-no cantando, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! Sejam para ele os louvores de todos os santos. Então, a caminho do paraíso, levando pela mão o primeiro pai, Adão, e ao chegar entregou-o, assim como os demais justos, ao arcanjo Miguel. E quando entraram pela porta do paraíso, saíram dois anciãos, os quais os santos pais perguntaram: quem sois vós?
que não vistes a morte, nem descestes ao inferno, mas viveis de corpo e alma no paraíso. Um deles respondeu e disse: Eu sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor, e foi trazido aqui por ele. Este é Elias, o tesbita. Ambos seguiremos vivendo até a consumação dos séculos. Então seremos enviados por Deus para enfrentar o anticristo e sermos mortos por ele, e ressuscitar no terceiro dia, para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do Senhor. Está bem aqui, meus irmãos. Na descida de Cristo ao Hades, que é um escrito que é datado para o segundo século ou o terceiro século, tá bom? É um escrito primitivo. Aqui se diz que Cristo levou todos os santos para o céu. Mas quando nós fazemos uma análise bíblica, conforme eu já fiz, tá bom? É só você lembrar o que foi que Pedro disse sobre Davi. Porque a sua sepultura está até hoje entre nós. E aí ele diz: mas Davi não subiu ao céu. Ora, se Davi não subiu ao céu, é porque não ressuscitou dentre os mortos. Se Davi não subiu ao céu, quem foi que subiu ao céu? Aí quando você vai para João 3,13, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu. Ninguém. Se Davi não subiu ao céu, nem os outros santos do Antigo Testamento subiram ao céu. Ok, meus irmãos? Se Davi não subiu ao céu, a pergunta é: quem foi que subiu ao céu? João 3,13 responde: ninguém subiu ao céu, senão, a exceção 1, aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então João está dizendo que o único que subiu ao céu corporalmente, mediante ressurreição, diga-se de passagem isso, deixo bem claro, o único que subiu ao céu a partir da ressurreição, com o corpo ressuscitado, glorificado, foi Cristo. Ok, meus irmãos? Nem Maria ainda subiu ao céu. A Igreja Católica diz que Maria ressuscitou, que ela foi levada para o céu corporalmente. Não, a Bíblia Sagrada não diz isso. Os únicos que subiram ao céu, além de Cristo, corporalmente, foram Enoque e Elias. Mas João 3,13, a ideia é que ninguém subiu ao céu num corpo ressuscitado, a não ser Cristo. E, na forma de um corpo ressuscitado, não contradiz o relato do Antigo Testamento que diz que Enoque e Elias corporalmente subiram ao céu. Não contradiz por quê? Porque Enoque e Elias subiram ao céu sim, corporalmente sim, mas não em corpos ressuscitados, não em corpos glorificados. Então eles não foram os primeiros a subir ao céu em corpos ressuscitados e glorificados. O primeiro e único até agora a subir ao céu em um corpo ressuscitado e glorificado é Cristo Jesus. É isso que João diz, eu vou ler mais uma vez para nós fecharmos. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, ou seja, num corpo ressuscitado e glorificado, senão o que desceu do céu. Ele está dizendo que é Cristo, o Filho do Homem que está no céu. Ok, queridos? Eu espero que vocês tenham gostado deste comentário. Tá bom, meus irmãos? Eu espero mesmo. Eu quero ler aqui mais uma passagem aqui em Mateus capítulo 27, num comentário de rodapé da Scofield. Olha o que ele diz aqui. O que Sage Scofield diz aqui? Vamos lá. Vamos lá. Não é dito que esses corpos voltaram para o túmulo. O molho movido, vê Levítico 23, 10 a 12, tipifica a ressurreição de Cristo. Mas pelo símbolo utilizado precisa haver pluralidade implícita. Um só grão de trigo caiu na terra na crucificação e no sepultamento de Cristo. Vê João 12, 24. Na ressurreição surgiu um molho. Infere-se que esses santos foram para o céu com Cristo ressuscitado. Infere-se. Então ele aqui não está assegurando que foram, o Scofield não está assegurando, mas ele aqui manifesta a ideia de muitos quando diz: infere-se que esses santos foram com Cristo em corpos ressuscitados. Ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.